Oi, Carol. Mais uma vez, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a retomada do julgamento nessa terça-feira marca o início da fase de deliberações, né, em que os ministros da primeira turma vão votar sobre questões de ordem, né, questões preliminares, que são quando as defesas apresentam alguns pontos, contestações, por exemplo, sobre a validação das provas. A gente tem, por exemplo, a intenção de advogados apresentarem a contestação sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid ou questionamentos como aspectos processuais antes da análise de fato do mérito dessa questão, né, do mérito da ação penal. Na sequência, depois de votadas as questões preliminares, é que os ministros vão, de fato, votar o mérito do julgamento. Então, a gente começa com o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes. Na sequência, vota o ministro Flávio Dino, que será seguido por Luiz Fux, depois Carmen Lúcia e, por último, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para os votos, o que os ministros avaliam? As provas, também o envolvimento de cada réu, a existência de crimes cometidos, podendo resultar em uma absolvição parcial ou numa condenação. A gente sabe que a expectativa é por uma condenação dos réus, mas claro que os ministros podem divergir em alguns aspectos dos seus votos, e isso a gente só vai ver na hora em que cada um deles tomar a palavra. Em caso de condenação, o STF terá ainda que definir as penas para cada um dos réus. O relator, nesse caso Alexandre de Moraes, é também quem propõe inicialmente o cálculo, mas novamente ele poderá ser seguido ou não pelos demais ministros, que podem promover alguns ajustes que considerem o nível de participação de cada um dos envolvidos nas ações golpistas. E, por fim, tanto em caso de absolvição como em caso de condenação, cabe também a possibilidade de recursos dentro do Supremo Tribunal Federal, que pode buscar, alterar o entendimento do colegiado ou reduzir as penas que serão propostas pelos ministros, e aí caberá às defesas também entrar com esse processo, com essa etapa de recursos. Então, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de participarem da trama golpista. Carol, a gente lembra que na semana passada a gente acompanhou a primeira fase desse julgamento, quando Moraes fez a leitura do relatório, trazendo todos os pontos da investigação. Depois, Paulo Gonet, procurador-geral da República, falou como parte acusatória do processo, pedindo a condenação dos 8 réus, e, por último, os advogados fizeram também as suas sustentações orais. Então, agora a gente entra na fase mais importante desse julgamento, quando vamos conhecer os votos dos ministros. Eles vão votar por condenar, pela condenação ou pela dissolução dos réus. Por aqui, Carol, está tudo pronto. Daqui a pouco devem começar a chegar as defesas, os advogados, para que a sessão comece às 9 horas. E, claro, a gente acompanha muito de perto. Um cenário bem mais